As razões de seu ato lhe foram entregues pelo senhor Ministro da Justiça e estão consubstanciadas nas seguintes palavras que vou ler aos senhores congressistas. Je veux chanter une chanson bien triste. Je veux chanter. Eduardo, antes de entrar nas perguntas, queria que você se apresentasse assim. Bien triste. Engraçado, eu vejo uma sala branca assim. O que justifica eu estar aqui? E eu acho que essa é a grande pergunta dos existencialistas, que é por que eu continuo vivo? Fico pensando nisso, deve ser bom morrer. Não essa morte da angústia, mas a fisiologia da morte, se a gente pensar nela. Eu li uma matéria muito interessante outro dia de uma médica falando dessa delícia de morrer. Os órgãos vão parando e vai aquilo e tal. Chega a ser prazeroso, assim. Tem outras funções do cérebro que já não estão ali, mas não tem nada mais ligado à dor. Sem isso, aí acho que é porrada. Aí sem isso, ficaria no alcoolismo, acho. Eu vim aqui pra cidade. Vinha transar aqui para baixo aqui. E vinha bêbado, né? E aí eu não teria morrido. Se não fosse essa outra pessoa que põe você no colo, fala, segura você no colo. Sem isso não formo eu. Eu estava no meio da minha lua de mel no México. E eu me deparei numa banca de tomates. E os tomates eram tão vermelhos, e naquele momento eu me dei conta de que eu não tinha visto uns tomates tão vermelhos daquele jeito, que eu estava vivendo de ver aqueles tomates verdes geneticamente modificados, meio sem gosto. E naquele momento eu olhei para aqueles tomates e eu senti que eu não era um tomate vermelho, que eu também não era verdadeira com a minha vida, sabe? Eu era também um tomate meio insosso, com hormônio para crescer mais rápido. E aquilo me deu um vazio enorme, uma sensação de que a minha vida não era de verdade. E eu comecei a chorar copiosamente. Meu marido, pronto, ela arrependeu de ter se casado comigo. Que era a última coisa que eu tinha feito antes de estar ali. Só que não era isso, né? Era uma necessidade de, talvez até pelo amor que eu sentia por ele, que estava tão potente naquele momento, eu senti uma necessidade de que tudo fosse tão verdadeiro como aquilo. E alguns meses depois eu larguei, eu trabalho numa redação tradicional, como jornalista, lancei meu primeiro livro, comecei a fazer ativismo feminista. E assim que eu chego em São Paulo, e a primeira coisa que eu escrevo no quarto, né, saudade é um silêncio de uma casa vazia que só consegue ouvir seu próprio choro e mesmo vazia, no mar de lágrimas consegue nadar, que era a única coisa que fazia. Acho que o problema, o vazio, ele é difícil na linguagem. A linguagem não dá conta. Como é que você explica o vazio com linguagem? Com palavras. Se palavra já é uma coisa que ocupa um lugar, se é uma coisa que ocupa um lugar num livro, ela também é uma coisa que ocupa um lugar na mente. Quem dera a gente fosse a abelha que pudesse se comunicar com as outras, onde está lá a melhor florada dançando, que é assim que elas se comunicam. O vazio é um jargão técnico, muito específico do budismo, pelo fato de ele apontar que algo, ou tudo que existe, é vazio de existência inerente. Ou seja, nada, nenhuma coisa, nenhum objeto, nenhuma manifestação, nenhum fenômeno acontece de uma forma autônoma. Ele está sempre relacionado
a algo anterior ou algo que esteja acontecendo simultaneamente, num nível tal que é impossível saber, por exemplo, quando nós nascemos, quando o ser humano nasce, né? E quando é que o óvulo foi formado? Quando que o espermatozoide foi formado? Né? O que precisou existir, né, historicamente, antes, né, de isso surgir? Eu gosto muito de uma passagem que perguntaram para um mestre, perguntaram para ele quando ele havia nascido. E ele carinhosamente respondeu assim: eu nunca nasci. Eu sou filho de imigrantes, na verdade filho de netos de imigrantes. A minha educação ela foi um pouco anacrônica, porque de um lado eu tinha a família do meu pai, que era a família de fazendeiros, de outro a família da minha mãe, que na origem eram anarquistas, depois comunistas. A ciência ela explica tudo a partir do momento zerogésimo, né? Da expansão, né? Do Big Bang. Mas anteriormente a isso, a ciência ela não pode ir. O que é isso, né? Que havia antes? Então, havia algo antes, né? Então, como que eu posso definir que num determinado momento eu surgi? O vazio é cheio de possibilidades, né? O vazio é o aberto. No vazio tudo pode acontecer. No vazio nada está, nada é, tudo pode vir a ser. Então o vazio o vazio é generativo, o vazio é prenho. O vazio é um momento em que eu saio de um lugar para o outro. E por isso a palavra de conexão. Eu me dou o direito de me desconectar aos sentidos que eu carrego comigo para repensar esses sentidos ou refazer essas conexões. É uma busca, né, é um vazio que você necessita para você se preencher de algo que você acredita. Então, eu acho muito importante as crises, a depressão, porque é você questionar ao seu redor, é você conseguir força para movimentar para um lugar que você acredita. Foi, na verdade, esse momento de uma crise que me levou para as artes, assim, que eu questionei o que eu sempre gostei de fazer. E aí eu fui atrás disso. A depressão, altos e baixos, assim, acho que faz parte e é absolutamente saudável. É um vai e volta, um movimento de onda mesmo, sabe? De ter uma recolha. Opa, uma recolha. No momento em que você está apto biologicamente a sair para o mundo para caçar o alimento, né? E aquele que vai te fazer voltar, recolher as garras para o descanso. Só que o mundo exige garras o tempo inteiro para fora, né? Assim, acho que a gente está com medo também de se recolher também, né? Acho que eu fiquei a vida toda meio refém dessa experiência inicial, de ficar à espera do acontecimento que não acontece, sabe assim? Como se a divindade viesse a aparecer e não aparece. Então você fica sempre suspenso. Quem existe suspenso, existe no vazio, né? Então isso aí é estranho, por exemplo. Na escola, sempre assim, é tudo enigmático, né? Como se você estivesse só anotando um poema, né? Tá tudo sempre começando. É uma inicialidade sem fim, né? E isso me levou à filosofia. Basicamente, eu acho que eu nasci com essa experiência do vazio, sempre fui muito vazio. Eu não preciso pensar no vazio, que o vazio já me pensa, né? Tá entendendo? Pensar não significa reproduzir discursos e ideias prontas, significa realmente encontrar a minha própria maneira autêntica de ver a realidade, de acordo com a minha alma. É a gente conseguir entender, compreender o mundo e colocar a nossa mente a serviço da vida. Mas nós fomos domesticados a colocar a vida a serviço da mente. A filosofia também não ajudou, porque a filosofia acadêmica é muito técnica, né? Tinha os meninos que eu chamo, como é que falava, os idiotas do QI, né? A filosofia vira um puzzle conceitual, né?
E eles não respeitam a experiência. É uma dissociação do QI só, né? Então isso me levava a mais estranhamento, mais desalojamento, mais desencontro, entende? Kant, saber Kant e tal. Então as minhas questões continuavam lá, né? Sem cidadania. Na minha opinião, o feminismo tem aberto para as mulheres a potência de justamente transformar o vazio em potência criativa, né? E esse vazio que você está encarando, ele pode ser qualquer coisa, né? Como se antes a gente estivesse parada num quarto branco de camisa de força e de repente tirassem a camisa de força e dessem pra gente tinta e pincel e a gente virasse artista. Chegou um momento onde eu fazia parte de um grupo que liderava todo um movimento pela nova política, né, no país, com uma candidatura presidencial, com vários líderes se juntando, uma proposta suprapartidária. E, de repente, eu vi que a gente não estava praticando o que a gente mesmo dizia. E aí eu entrei num processo de uma crise profunda, que durou aí uns bons meses, assim, acho que talvez mais de ano. Teve uma fase de uma raiva. Quando eu comecei a enxergar que eu mesmo não praticava o que dizia, né? Eu comecei a entrar num sentimento inicialmente de uma certa tristeza, de uma certa frustração comigo mesmo. E quando eu passei a aceitar esses sentimentos, eu fui me libertando deles, porque eu fui vendo que isso faz parte de mim. Eu sou um ser humano, né? E eu comecei a entrar em contato com um campo muito mais amplo de emoções que estavam à minha disposição. Então, eu comecei a descobrir um sentimento de admiração por pessoas que eu antes julgava. Eu fico pensando, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preencho todo o silêncio com Netflix. E quando eu tô fazendo muito isso, eu sei que é sinal de que alguma coisa tá errada. Se eu tô com medo do silêncio, né? É porque eu tô com medo de alguma coisa que eu não tô querendo enfrentar em mim naquele momento. Tem um caderno para cada coisa, tem um caderno para uma investigação que eu comecei a fazer no mestrado. Tem esse daqui, que é um outro caderninho, que estão aqui todos os meus desafios para escrever o romance que estou tentando acabar agora. Justamente porque nesse livro, nesse caderno aqui e nesse livro, eu não consegui ainda chegar na personalidade do meu personagem. Eu comecei a escrever, peguei um outro caderno para escrever poemas para ele, tentando escrever poesia para ele para tentar encontrá-lo. Aqui dentro é uma multidão de vozes e é uma gritaria. É uma gritaria. Como não é uma meditação, eu, na verdade, vou pescando. Em vez de não pescar, né? Não pego nenhuma ideia, na verdade, eu fico ali na feira, fico na minha própria feira. Quem gritar mais eu levo, quase isso. Que é aquele que pede para ser dito, sabe? Um tema, um personagem. A arte, ela me coloca num lugar, assim, sabe? Então, de presença. Eu tenho que estar presente. Então, para eu estar presente, para eu andar na rua e ficar presente, eu consigo aprender com aquela rua, com aquele momento ali, né? Então, alguma coisa acontece, alguma cor aparece, alguma pessoa fala uma frase que me dá uma ideia para alguma coisa. Tá ali, de fato, com aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, vendo aquela pessoa. E que é o único momento, eu acho, que a gente consegue ter, né, as coisas. A busca da conexão interior não é um mergulho no vazio, porque nós somos habitados, né? Nós somos ocupados. A velocidade é, na nossa experiência humana, companheira da superficialidade. Então, se eu passo rápido demais por você, eu não me conecto a você. Eu não me encontro com você, sequer eu resvalo em você. E porque eu não me conecto, e porque eu não estabeleço vínculo, eu vou embora e não levo nada de você. E, nesse sentido, eu vou embora vazio de você. Então, no mundo em que a gente faz tudo muito rápido, a gente passa rápido por tudo,
a gente leva nada de nada. Quando eu estive na Índia, nessa região do norte da Índia, foi a primeira vez que eu tinha tido contato com uma outra civilização, um outro princípio de tudo. E isso era muito nítido no olhar das várias pessoas com quem eu tive contato. Porque eu entendi um olhar, eu senti um olhar muito verdadeiro, muito transparente. Foi como eu tivesse a oportunidade de comparar quem eu era com outras pessoas que eram o que eu não era. E talvez o que elas eram e eu não era fosse algo que eu faltasse em mim. Fui preso, internado, tudo isso. Aí foi um terapeuta que me salvou. Depois de uns 6 anos vi que essa pessoa aí tinha visitado o meu país devastado, vamos dizer, né? Eu sonhei que estava pego pela máfia russa, né? Estava num lugar pesado mesmo. Tava tudo aquele subsolo, assim, muita barata, lama. E eu já estava de joelho, assim, para ser morto, né? Para perder a cabeça. E esse cara que conversava comigo há 5, 6 anos apareceu, foi lá, falou no ouvido do chefão em russo e eles me deixaram ir. Então eu percebi que alguém tinha ido até o buraco, entendeu? Alguém tinha visitado a minha terra natal. Eu já estava acompanhado, eu não estava mais só lá. Mas então sem o outro ser humano, acho que você não sai do buraco. Nossa primeira reação é entrar no embalo das emoções, né, que reagem a isso. Então a gente fica com raiva, a gente fica com descrença, ou a gente fica com uma indignação. Então, se a gente consegue, enquanto país, né, reconhecer que existe um vazio, que não é só um vazio objetivo de lideranças, é um vazio de pessoas que expressem o que a gente sente. Mas a gente não está conseguindo hoje encontrar pessoas que furem esse bloqueio, que atravessem esse muro de emoções que nos separa uns dos outros, né, e da nossa própria ação transformadora. Então a gente está falando aqui de um lugar que é um limiar entre o consciente e o inconsciente, né? E qual que é a comunicação, o meio de comunicação que a gente tem entre o consciente e o inconsciente, estruturalmente falando, né? E são os nossos sonhos, né? Seja os sonhos oníricos, aqueles que a gente sonha à noite, mas nossos sonhos de futuro também. As imagens que a gente projeta do que a gente anseia são reflexos do que o nosso inconsciente sente. Então, o que hoje nós não temos ainda, né, são vozes que conseguem atravessar esses muros afetivos e tocar os nossos corações e mentes para que a gente sonhe juntos, né, um país digno de ser sonhado. Quando eu tô tentando só preencher meu vaziozinho individual, eu nunca vou preencher todo o meu vazio individual, porque meu vazio individual, ele tem ali necessariamente um ponto de encontro em que ele é um vazio coletivo. E quando você não se abre para consertar esses vazios coletivos, você, enquanto indivíduo, fica com aqueles buracos impreenchíveis, assim, que te fazem sofrer, né? E que, então, quando as pessoas me perguntam assim, você faz um trabalho pelos direitos das mulheres, eu não faço porque eu sou legal, eu faço porque eu sou esperta. Eu faço porque eu sei que felicidade é isso. Olhar para mim e sentir que a minha vida faz sentido, que a minha vida é além de pagar os boletos. Para mim, as eleições elas são quase como que um marca-passo aí para a gente manter um ritmo, mas o que importa mesmo não é o ritmo, é a melodia. Né? Eu estou muito mais pensando em qual é a música que a gente toca no ritmo que a gente tem disponível, do que como que a gente bate o tambor, né? E bater o tambor para mim é pensar em eleição. Pensar na melodia é cuidar do nosso sonho. Em março de 2017 foi o período que eu me senti mais vazia, assim.
foi minha chegada em São Paulo, oficialmente. Por mais que eu tenha e tivesse outros amigos, muitos amigos em São Paulo, e eu olhava pro lado e estava sozinho, né? E... Nossa, fazendo pensar nisso. Mas era muito uma coisa que eu sinto muita falta, é quando a pessoa pergunta, tudo bem? Ninguém espera a resposta. A gente fala, tudo bem, pergunta, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e você? Como é que você tá? Fica repetindo a mesma pergunta o tempo todo, a gente nunca ouve as respostas, a gente não tem tempo para prestar atenção no que a pessoa tá falando. E não, eu não tô tudo bem. Então quando é que alguém vai ouvir minha resposta? O meu eu é impossível se eu não fosse interconectado com tudo que existe, com exatamente tudo que existe. Agora, se isso aponta para a rede, isso não aponta para a ausência das coisas, aponta para a plenitude de todas as coisas. Essa experiência da colisão de partículas atômicas, onde as duas partículas são aceleradas num túnel e há uma colisão entre essas partículas. E da energia desse choque, envolvida, né, nesse choque, muitas partículas, inclusive mais pesadas do que a original, surgem. E assim, comprovadamente, num espaço teoricamente vazio, né, surge um par de partículas. A maneira radicalmente viva de pensar política não é a maneira que a gente conhece de ter opinião sobre tudo. Pode ser, inclusive, não ter opinião e ter uma escuta aberta para a gente conseguir compreender o que é bom para todos. Entende? Então, E isso só é possível se a gente consegue superar a maneira dicotômica de pensar. Aquela que vê o diferente como ruim. Aquela que vê, que nega o outro. Quando você vivencia um luto, a presença desaparece. Daí acho que isso é vazio mesmo. Desaparece a presença, aquela presença amorosa, aquela fonte de afeto, fonte de vida, fonte de... Enfim, quem já viveu um luto sabe exatamente o que é isso. A presença vai embora. E a presença física é foda. Bom, o vazio traz para mim essas conotações de imensidão, de céu. E esse objeto, esse avião, eu tenho vários, porque ele tem significados não apenas de conteúdo, de ideia, mas significados afetivos. Meu pai era piloto e eu não conheci o meu pai. O meu pai faleceu e eu tinha 2 anos de idade. Eu trouxe o cristal porque ele simboliza a natureza para mim, assim, o planeta Terra de uma forma mais pura, sabe? E eu sinto que nesse lugar mais conectado com a natureza, assim, eu sinto que é mais fácil chegar perto de um estado meditativo, do silêncio, do autoconhecimento. O primeiro versículo da Bíblia Sagrada é que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E o sagrado e o vazio se encontram no ato criativo. Outro dia eu estava andando na rua e eu fiquei pensando, nossa, é uma sensação de intimidade tão profunda com outra pessoa, porque nesse momento eu sou meu filho e ele me é. Que eu tive inveja da mãe do meu marido. Porque eu nunca ia sentir, pelo meu marido, essa sensação. Sempre, por mais que a gente se conecte, por mais que a gente troque, existe sempre um vazio inacessado no outro, né? Olha, vazio depois da maternidade, impossível. Agora, sim, acho que nem hipnose eu chego nesse vazio sem nada. Tem lá um moleque de 6 anos chamado Francisco. É muito selvagem. Maternidade é muito selvagem. Quando você pensa que não havia nada no meu útero e as células começam a se juntar e a formar células vivas,
começam a se multiplicar e se juntar numa inteligência que a gente desconhece de onde vem esse mapa inteligente dessas células, desses órgãos, dessa comunicação e um frio na alma, né? Frio no interior do corpo e o aumento da presença das coisas, assim, né? Um agigantamento. Então, aí eu estava sem nenhum amparo, né? Uma espécie, o desamparo, como, sei lá, você pega uma mãe, está lá com a filhinha no parquinho, a filhinha vai para o brinquedo, a mãe está sentada. Se a mãe some, a criança fica engolida pelo parquinho. Mas no meu caso, vivi muita experiência assim, de ansiedade psicótica, né? De você perder o mínimo de consistência e desabar, né? Não conseguir enlouquecer, digamos, né? Enlouquecer, você de algum modo cria uma outra história para se amparar. Ah, então eu sou tal coisa, né? Eu tentei uma hora transfigurar o meu vazio em termos místicos, proféticos, tal, mas não deu certo. Na verdade, eu queria ser mais do mundo, ter mais eu. Os místicos tentam essa transfiguração do vazio, né? Como lugar de Deus, e lugar só de escuta, de acolhimento, entende? Só que eu queria algo para mim, entendeu? O paradoxo da minha situação é que eu sempre, na verdade, queria ganhar corpo e eu, ganhar carne, morder, né? Morder o mundo e me tornar, ter uma forma. Mas, por outro lado, o vazio, então, te deixa nessa situação de estar sempre iniciando, né? Então não tem continuidade, não faz uma historinha biográfica. É pesado isso. A questão toda da família, né? O patológico, digamos, um internal, o que faz com esse cara, como é que se livra desse cara, né? Como se estivesse caindo de paraquedas, né? Em Marte, né? Você está sempre afetado demais pela presença do presente, né? Então você não tem um projeto, um mundo que rivalize com isso para você, agora eu volto para minha casa, eu tenho minha vidinha, eu tenho meu mundo, né? Tá entendendo? Essa pergunta talvez fosse interessante fazer para aquela figura que está prestes a cometer o suicídio. Eu tenho a impressão de que esse momento, esse prestes, deve ser a falta de tudo mesmo. Mas o suicida, o cara prestes a sair de cena porque está esvaziado, será que é por isso mesmo? Será que não é um excesso de sentido ali? Não é por excesso de coisas que ele deixa que sai de cena? A gente não cuida da nossa saúde mental. Eu vou ao médico só quando eu sinto alguma coisa muito master. Se não, seja o que Deus quiser, porque minha mãe não tá aqui, a gente mora só, e vamos ver e rezar para não morrer. E eu comecei a meditar depois que eu tive crises de pânico, né? Teve uma época na minha vida em que eu tinha muita crise de pânico. Tem um livro maravilhoso que é o Admirável Mundo Novo, né? Que depois que eu li esse livro, sei lá, foi um portal para mim, assim, eu entendi muita coisa. Tem uma casta lá que ela não pode vivenciar o horizonte, né? São pessoas que sempre estão ali, sem horizonte, trabalhando, sempre fazendo a mesma coisa. E se ela vê o horizonte, ela tem um momento ali de reflexão. A velocidade faz a gente não pensar mesmo. A gente volta pro modelo fordista e nem sabe. É o clique de uma rede social, era um martelo de alguma coisa, assim. Quando eu falo que o novo é cíclico, é por conta disso mesmo. A gente está repetindo velhas práticas. Eu sempre costumo falar que são novas tecnologias e velhos costumes. Por isso que a gente é tão impulsivo na hora de publicar na internet. Aconteceu uma treta, uma tragédia, qualquer outra coisa, a gente tem que opinar naquela hora, porque a gente não vai dar tempo de ler. Os rabinos dizem que a alma humana anda na velocidade do camelo. Que geralmente o nosso corpo chega nos lugares antes da alma. E que a gente tem que parar para esperar a alma chegar. Eu acho que o tempo
ele tem uma tradução material pelos minutos, segundos, pelos minutos, pelas horas. E muitas vezes o tempo, a maioria das vezes é o tempo que nos deixa ou que nos faz fugir do vazio. Porque a consciência responsabiliza. Então, quando você toma consciência e você enxerga, você tem que dar uma resposta. E responder é sempre um ato de coragem. Se eu vou no piloto automático, eu vou pegando tudo que está na minha frente, eu vou resvalando em tudo e eu não vou decidindo. A vida me leva e eu deixo a vida me levar. Então eu não sou autor da minha própria história, eu não sou protagonista de mim. Se eu aceitar todas as reuniões, todos os eventos, todos os convites, não vai existir Monique. E eu vou criar uma demanda, não criar demanda, né? A demanda surge, mas eu vou ficar atendendo as demandas que não são minhas. Vai começar a anular minha subjetividade. Então, Monique Evelyn não existe. Sempre vai ser alguma coisa que eu faço. Sempre vai ser a minha empresa, sempre vai ser a minha marca ou qualquer outra coisa que eu criar. Monique Evelyn some. E eu quero estar viva. Não sei, porque o vazio ele também me leva muito para uma questão da espiritualidade, assim, sabe? Acho que a gente acessa muito coisas muito profundas. E é um objeto muito significativo para o budismo, porque ele representa o vazio, né? O vazio onde as coisas acontecem, né? E é dentro do vazio onde eu recebo o alimento. Na tigela a gente chama de oryoki. Oryoki, na tradução, é algo mais ou menos como aquilo que tem o tamanho da minha necessidade. Um nada consciente, um nada atento. Não é um nada como alienação ou como fuga. Sem isso, a religião se torna uma repetição de clichês e a ação pastoral se torna uma manipulação mesquinha, que é a própria contradição da religião. Eu acho que quando se afirma que a mente vazia é a oficina do diabo, essa afirmação não é uma afirmação completa. A mente vazia pode ser a oficina do diabo, pode ser a oficina de Deus, pode ser a oficina de qualquer coisa. O espaço é vazio. Se não houver espaço, nada há. Nem tempo, nem espaço, não há o palco para a manifestação de todas as coisas. E esse palco precisa estar vazio para que haja uma peça de teatro acontecendo nele. Para que haja um ato acontecendo nele, né? Há uma luta por convencimentos. Então, quando eu estou lutando para convencer você de alguma coisa, eu não estou criando, porque eu já trago pronto aquilo que quero impor sobre você. Você também não está criando, porque você está se defendendo de algo que eu estou lhe impondo. Então, o diálogo é criativo. E a impressão que se dá é que as falas não são falas de humildade dialógica em busca do novo. São falas de vendedores, né? E não de criadores, não de criativos. Olha, isso que você me traz me esclarece uma questão que eu tinha em aberto. Muito obrigado.
Será que do seu processo e do meu processo nós podemos fazer algo juntos que pode surgir um novo que não seria possível se não estivéssemos juntos? Quando a gente assume um processo que é mais coletivo, que é mais horizontal, que é mais kairos, que o tempo não é um tempo que a gente controla, a gente tem que lidar constantemente com as incertezas. E o não saber, né, pode ser muito desconfortável. Então a gente pode sentir um vazio, uma angústia, uma necessidade de controle, como acontece com muitos de nós. E a gente entra em conflitos muitas vezes por isso, porque alguns querem controlar o processo. A gente pode confiar mais radicalmente uns nos outros, e dessa confiança, desse fiar com, a gente vai encontrando uma forma que ninguém tem controle sobre como que ela vai ser, mas ela vai emergindo, né, conforme a gente vai vivendo juntos. O livro anterior não ilumina o próximo livro, então é sempre do zero. E Goethe, poucas pessoas sabem que ele dedicou a segunda metade da vida dele a desenvolver uma ciência, né? Ele não concordava com a maneira cartesiana que estava emergindo no mundo, de se enxergar o mundo a partir da razão. O que ele fazia era observar durante dias, meses, semanas, meses, anos, uma mesma planta, e para conseguir compreender o fenômeno dessa planta. E chegou um momento, ele compreendeu, ele percebeu que nas extremidades de uma planta, onde ela está em mais pleno crescimento, ele começou a enxergar que existe um vazio. Esse pequeno vácuo que surge do espaço entre essas tensões vai se formando um conjunto de células que vai crescendo. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam de alguma forma, mas a gente só consegue trabalhar o que pode ser a partir do que é. O que é que a vida está mostrando pra gente? E são movimentos sutis, quase imperceptíveis, né? Como dizem, as grandes mudanças começam com pequenos desvios. Então a capacidade de um pensamento vivo é a capacidade de conseguir perceber nos vazios aonde que existem tendências de vida. Porque o que o Goethe observou na planta, voltando aqui, é que nas extremidades não dá para saber se ali vai nascer um galho, se ali vai nascer uma flor. São infinitas as possibilidades, se vai fazer uma curva. No vazio, são infinitas possibilidades. Eu acho que como mãe é inevitável que um dia meu filho vai me fazer alguma pergunta parecida, né? Eu diria pra ele que vazio é algo com que ele vai ter que lidar sempre. E quando você acha que você venceu ele vai vir de novo. E que a princípio isso vai parecer horrível, mas que é a coisa mais mágica que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ela ter que perceber o vazio várias vezes, porque aí ela vê a sua potência no máximo, assim, e ela pode preencher esse vazio. Então, eu gostaria de agradecer vocês aí. Mas foi bom vocês pegarem, foi um diálogo, senti escutado. O vazio é invisível, né?